Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. E quero te pedir, antes de nós fazermos as considerações deste vídeo, eu gostaria de pedir a você que ao acessar este link, ao acessar esse vídeo, inscreva-se no canal, toque aí na palavra em vermelho, inscrever-se, e se inscreva aqui no nosso canal, ok? Isso vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para a vida da tua família, vai ser bênção para a vida de pessoas que estão impossibilitadas de estarem indo na igreja, de estarem indo se locomover. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão em quarentena e muitas pessoas estão sendo abençoadas com estes vídeos e outros vídeos mais de grandes homens de Deus, de pessoas que têm compromisso com coisas boas, com coisas que trazem bem-estar. E isso é bastante agradável, bastante salutar. Então, nós aqui queremos pedir a você para que faça isso, ok? Se inscreva e você, toda vez que tiver aqui um vídeo novo, como esse que estamos gravando agora, você ativa o sininho do teu lado direito da tela, do teu celular ou do teu TV Smart, e através desse sininho você vai ter todas as notificações que o YouTube vai passar para você, a fim de você saber se tem ou não um vídeo novo. Aí você escolhe a hora que você quiser ver. Você tem opções, ok? O sininho é só para avisar que tem um vídeo novo. Você não é obrigado a ver o vídeo na hora que o sininho te avisa, não, ok? Então você vai ter a opção de assistir mais tarde, assistir no momento em que a notificação chega e por aí vai, ok? Bom, quero ler com você um texto da Bíblia, do livro de Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 9, que diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Interessante essa passagem, não é? Muito interessante essa passagem. Essa passagem é uma das grandes passagens da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. Que aqui está dizendo que havia uma reserva muito linda, uma reserva natural muito linda, a ponto desta reserva natural prodigiosamente bela ser chamada de Jardim do Éden. Essa palavra Jardim do Éden, ela vem da palavra Gan Eden, né? A palavra Éden, ela não tem diferença dentro do hebraico. No hebraico, a palavra Éden é Éden mesmo, né? E Gan é jardim. E a palavra Éden, a etimologia da palavra Éden, significa um local aonde pode se desfrutar de grandes delícias, um local maravilhoso, né? Um paraíso, podemos assim dizer, um local paradisíaco, um local belíssimo, de resplendor exuberante, alguma coisa assim indescritível, né? Que enche, salta aos olhos e traz uma agradabilidade imensa. Já viu quando você vai no lugar como Arraial do Cabo, em outros lugares, né? Balneário de Camboriú, Praia das Galinhas, né? Lugares aí pelo Brasil afora, Porto Seguro, tanto lugar lindo que tem no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro também temos lugares lindos, né? A Floresta da Tijuca, a Pedra da Gávea e tantos lugares aí. E a gente fica maravilhado de ver Chapada Diamantina, né? Tantos lugares. A gente fica, caramba, esse lugar é lindo, é um lugar paradisíaco. Pois é, então todos esses lugares, eles perdem em beleza, em resplendor para o Jardim do Éden, ao que Deus fez ali no Jardim do Éden. E nós vemos ali naquele jardim que haviam duas árvores. Inclusive tem um livro do teólogo que já dormiu no Senhor ano passado, o doutor Ravi Zacarias, um grande teólogo. Ele fez uma dissertação muito interessante, muito bela, acerca dessas duas árvores. Temos também um outro teólogo também muito importante, que é o teólogo Erwin Lutzer.
ele escreveu um livro, Havia Duas Árvores no Jardim, que eu tenho a felicidade de ter aqui na minha biblioteca, esse livro, Havia Duas Árvores no Jardim, e que ele faz também uma dissertação muito interessante acerca dessas duas árvores, a árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida. Então, queridos, o vídeo que nós estamos gravando agora vai se deter mais na questão da árvore da ciência do bem e do mal, ok? No hebraico, nós lemos essa expressão da seguinte maneira: nós temos a palavra Hadaat, Hadaat, Ve'etz, Ve'etz e a árvore, Hadaat, de conhecimento, Tov, que é bom, e Va'ará, que é e mal. Então, ao pé da letra, seria e a árvore de conhecimento do bom e mal. Aí, claro que os gramáticos, eles fazem todo um trabalho de transliteração e de tradução para que ficar inteligível na nossa língua, né? Aí eles colocam e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fica bem mais confortável ler dessa maneira, né? Então nós temos dois substantivos e temos dois adjetivos nessa expressão aí, tá? O substantivo árvore, que é etz, ve'etz é a árvore, né? E hadaat, que é o artigo acompanhado aqui do substantivo conhecimento. E tov quer dizer bom, e va'ará quer dizer mal, que vem de ra, que tem essa raiz na sua palavra ra, que é a palavra mal, né? Então, queridos, alguns perguntam, é uma pergunta interessante que deixa a nossa cabeça mesmo encasquetada, né? Muitos perguntam por que Deus colocou esta árvore lá no Jardim do Éden? Por que Deus botou esta árvore lá, sabendo Deus que o homem iria pecar, sabendo Deus que o homem iria quebrar o seu mandamento, sabendo Deus que o homem não iria obedecer a ele, mas mesmo assim ele coloca esta árvore lá no Jardim do Éden? Essa é uma pergunta lícita que todo ser racional faz. Mas eu quero dizer a você que muitas vezes, na ótica de Deus, a nossa racionalidade, ela não importa. Porque os pensamentos de Deus, eles são mais altos que o teu pensamento e que o meu. Muitas vezes aquilo que eu acho e creio ser o certo, e que penso eu pela minha lógica humana, racional, né, pela minha racionalidade, pela forma como eu enxergo as coisas, eu penso que eu faria de uma outra forma, eu penso que eu agiria de uma outra forma e não faria o que Deus fez. Mas acontece que quem confia em Deus sabe aquilo que Deus faz. Deus não faz nada errado, Deus não erra, Deus está sempre certo. E eu invoco aqui uma palavra chamada teodiceia. Eu costumo gostar muito dessa palavra. Essa palavra é uma conjunção de dois termos gregos, que é a palavra theos e dikos. E literalmente o que quer dizer teodiceia? Significa que Deus é justo. Em outras palavras, Deus não é injusto, Deus não é mau, Deus sabe de todas as coisas. Sabia que o homem ia cair? Sabia. Por que criou o homem? Porque ele quis criar, porque ele é soberano. Ele quis em um determinado tempo na história, porque Deus não precisava do homem. Nós, como homens, é que precisamos de Deus. Mas Deus quis criar o homem. Deus sabia que o homem ia cair. Deus sabia que o homem não ia obedecer a ele. Mas Deus quis nos dar grandes lições neste episódio aí da árvore do conhecimento do bem e do mal. É verdade, Deus quis nos dar grandes lições, porque observamos a bondade de Deus, ela é fluente e ela é observada nesse versículo 9 que nós acabamos de ler. Observem, porque muitas pessoas elas focam apenas na árvore do conhecimento do bem e do mal e botam Deus como um vilão,
Colocam Deus como um vilão, Deus como o autor até do pecado. Eu já vi pessoas acusando Deus disso, que Deus é o autor do mal, é o autor do pecado, é que Deus ele propiciou o homem pecar. Nada disso, nada disso. Deus não propiciou o homem pecar, Deus não é o autor do pecado. Isso chega a ser até uma coisa blasfema, porque Deus é o sumo bem, Deus é o puro amor, Ele próprio na sua essência é amor, é justiça, é retidão. Deus é a própria retidão, a própria justiça, o próprio amor. Então nele não há nenhuma sombra de variação. Ele é luz. A Bíblia fala isso lá na Epístola de João, que Deus é luz e não há nele treva alguma. No caráter de Deus não há nada obscuro. Então tire da sua cabeça esse conceito de que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus faz as coisas erradas. Nós é que, como seres humanos, agimos errado. Quantas vezes você já errou? Quantas vezes eu já errei? Várias vezes. Quantas vezes você viu alguém errando? Várias vezes. Então o que a árvore da ciência do bem e do mal ela quer mostrar para nós? Ela quer mostrar para nós que o erro não está em Deus, o erro está em nós. Que o erro não está naquilo que Deus propicia a nós, seres humanos, sejam boas coisas ou sejam más coisas. Deus propicia, Deus dá ao homem a criatividade, a engenhosidade de inventar, de criar. E o homem tem inventado coisas muito boas e como também tem feito coisas muito mais, utilizando a sua inteligência, utilizando o poder da sua intelectualidade, o poder do conhecimento deste século e dos séculos passados também. Nós vemos obras dos séculos passados aí, até diante de Cristo, que são obras que até hoje trazem grande admiração, a ponto de alguém até dizer que são obras alienígenas. Não é verdade? Então o homem, ele tem uma capacidade de fazer coisas estupendas. O homem não é um pobre coitado. Deus não criou o homem como um pobre coitado, como um ignorante, como alguém que não tinha nenhum senso de sabedoria, porque muita gente coloca Adão como sendo uma pessoa, um homem completamente assim, inocente. Não, Adão, ele não tinha a malícia do pecado, mas Adão tinha muita sabedoria, e isso é evidenciado quando a Bíblia fala-nos que Deus fez com que os animais fossem nomeados por Adão. Todo animal foi nomeado por Adão, mostrando a sua vasta sabedoria e o seu vastíssimo conhecimento. Os animais, as plantas, elas receberam os nomes dados por Adão. E isso também, para quem não sabe, dar nome a alguma coisa, na concepção da sabedoria dos antigos, significava assenhorar-se daquilo que você dava o nome. Ou seja, quando você dava o nome para alguém, você estava se assenhorando daquilo que você deu o nome. Em outras palavras, Adão, ao dar nome a todas as criaturas, sejam elas terrestres, sejam elas celestes, e plantas, e árvores e tudo mais, Deus está nos dizendo que Adão, ele era o Senhor que dominava toda aquela criação. Isso faz jus ao que Deus falou. Deus falou: crescei, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Em outras palavras, Deus deu ao homem a autoridade para sujeitar a terra, para dominar a terra, o domínio da terra. As chaves da terra estavam nas mãos do homem. Deus deu ao homem, assim, simbologicamente falando, as chaves da autoridade sobre tudo que estava no planeta Terra. Então vejam como a bondade de Deus, ela se manifesta no homem, na vida do homem, para fazer com que o homem tivesse todo um aparato
de bênçãos, de bem-estar, um lugar maravilhoso, um Éden, árvores maravilhosas. O texto está dizendo isso no verso 9, que o Senhor fez brotar todo tipo de árvore, porque o homem nessa época, no Éden, ele era vegetariano. O homem não matava animais, não havia derramamento de sangue lá, o lugar era tão maravilhoso que não era necessário haver derramamento de sangue, haver morte de animais. Os animais, é por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, se a minha memória não estiver falhando, que toda a criação geme, porque o homem sujeitou a criação por causa da sua maldade, por causa das coisas ruins que ele tem feito à própria criação. E a criação, ela guarda a redenção da própria humanidade, que é chamada de redenção dos filhos de Deus, para que a própria humanidade, ao ser redimida, ela venha também redimir a criação, consequentemente. Então, Deus faz brotar toda árvore boa, tanto para se ver agradável e também boa para se alimentar, para comida. E a árvore da vida nada mais é do que a árvore que está associada ao dom da comunhão com Deus, ao dom da própria imortalidade. A árvore da vida, ela lega, né? E ela, lá no Apocalipse, ela aparece de novo: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, diz Deus. Então a árvore da vida, ela está associada à vida, à eternidade, à imortalidade. Por isso que Deus veta o caminho do homem, quando o homem é expulso do Éden ao pecar, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida e comesse do fruto da mesma, e tornasse a sua existência uma existência imortal, mas debaixo da miserabilidade, da desobediência, do pecado. Então Deus veta por um ato de misericórdia, porque Deus mais tarde iria remir o homem, para que o homem pudesse voltar a ter direito a comer da árvore da vida. É a promessa de Apocalipse aos vencedores. Isso é maravilhoso, né? Eu e você, se vencermos, nós teremos o direito de comer da árvore da vida. Que bênção, né? E há também essa árvore do bem e do mal. A Etz Ha'adat Tov Ve'ará. Meus irmãos, as coisas muitas vezes, amigos, não é fácil. O homem tinha tudo para poder renunciar a essa árvore do bem e do mal. O homem tinha tudo para poder renunciar à tentação, a única tentação que ele tinha lá nesse lugar. Aí alguém pergunta: por que Deus fez isso? Ora, se Deus deixa um ser que ele criou, que tem volição, que tem decisão, que tem vontade, que tem sabedoria, que é um ser de uma sapiência que nenhum de nós tem igual, um ser que tinha acabado de sair da forja de Deus, porque ele não nasce como nascem todos os homens, fruto de uma relação sexual de um homem com uma mulher, e é gerado por 9 meses ou 7 meses, nada disso não. Ele é formado pelas próprias mãos de Deus. E Deus faz deste homem, formado do pó da terra, da Adamá, né, do barro da terra, e Deus faz esse homem, sopra nesse homem a sua nishamat, né, a respiração, e o homem passa a ser nefesh, passa a ser alma vivente. O homem passa a ser alma vivente. E Deus ainda coloca nesse homem a imagem e a semelhança do próprio Deus. Então veja a qualificação tremenda que Deus dá ao homem. E muita gente esvazia essas verdades e só se detém, só se concentra. É a pessoa que quer ver só o lado negativo da história. As pessoas não olham o lado positivo da história, da narrativa, da perícope que nós temos aqui. Essa paraxá de Bereshit, ela é maravilhosa. Ela nos mostra quantas benesses Deus dá ao homem. Quantas benesses, quantas maravilhas Deus fornece para o homem.
Quantas facilidades de o homem ser obediente Deus dá ao homem. Mas sabe o que nos ensina? Esta passagem, essa paraxá de Bereshit 2, mostra para nós que eu e você, mesmo às vezes na terra da retidão, ainda somos ímpios. Todo homem tem uma árvore da ciência do bem e do mal diante de si. Todo homem tem diante de si decisões a tomar, e essas decisões muitas vezes elas podem trazer consequências. O grande legado deste texto e o ensino tremendo que esse texto nos dá é exatamente isso. A minha decisão e a tua decisão pode trazer resultados. Deus dá o livre-arbítrio? Dá. Mas saiba como usar o teu livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para Adão? Deu. Mas Adão soube usar o livre-arbítrio que Deus deu a ele? E aí? Fica essa interrogação. E você analisa por si próprio. Você vai ler depois. Deus dá uma advertência, diz para não tocar. Deus fala das consequências ainda. Deus não só coloca a árvore, mas Deus fala dos efeitos que a árvore ela teria na vida do homem, na vida da sua mulher. Deus dá ao homem toda o esclarecimento necessário do mal que ele iria fazer a ele próprio se ele desobedecesse a Deus, se ele escolhesse mal, se ele tocasse nesta árvore. Deus quis assim. Deus quis assim. Deus quer muitas vezes que aconteça certas coisas na minha vida e na tua vida para que nós tenhamos a decisão certa a tomar. Somos provados, testados para que escolhamos as decisões certas a tomar. Se vamos partir para a ignorância, se vamos partir para a paz, se vamos partir para a guerra ou se vamos partir para a tranquilidade. Qual a decisão que vamos tomar? Se vamos usar drogas ou se vamos optar em não usar? Qual a decisão que vamos tomar? Se vamos deixar com que a embriaguez tome-nos e nos entreguemos à mesma, ou se vamos optar em ficarmos sóbrios? Qual a decisão a tomar? A árvore da ciência do bem e do mal ainda é uma presente nas nossas vidas. Enquanto estivermos aqui, sempre teremos uma árvore da ciência do bem e do mal diante de nós. Sempre teremos, não é, diante de nós uma ve'etz ha'adat tov va'ara. Sempre teremos uma árvore da ciência do bem e do mal, a fim de que possamos escolher o rumo a tomar, o caminho a tomar, a decisão a seguir. Então a decisão do homem foi de desobedecer a Deus. Deus não foi pego de surpresa, Deus já sabia. Deus, de antemão, temos uma revelação que Deus já iria de antemão resgatar o homem. Antes do homem pecar, Deus já tinha um plano para resgatar o homem. Isso significa que Deus é misericordioso. A criação que foi feita imagem e semelhança dele não iria ficar abandonada e nem tampouco Deus iria deixar a sua criação, nem a criação que foi feita imagem e semelhança de Deus, que somos nós, eu e você, e nem tampouco as demais criaturas da criação Deus iria deixar submetidas e subjugadas ao mal, mas Deus iria trazê-la de volta e vai trazer de volta. Um dia a paz reinará, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá angústia, nada que contamine entrará quando nós estivermos na presença de Deus. E isso vai ser maravilhoso, vai ser algo que as minhas palavras, por mais que eu busque palavras até no dicionário aqui, rebuscadas e rebuscadíssimas, nenhuma delas seriam capazes de descrever o que está nos aguardando na presença de Deus, na presença do Eterno.
Então fica aí essa reflexão para eu e você pensarmos. Se Deus é injusto, eu não estou vendo injustiça nesse texto. Pelo contrário, eu vejo um Deus que dá ao homem várias formas de o homem se beneficiar, de o homem ser abençoado. É como a história de um homem, essa história é muito contada, eu já ouvi essa história algumas vezes. Um homem que estava em um lugar aonde estava ele em perigo, porque estava havendo uma inundação. E esse homem, ele estava no lugar assim, que estava isolado, ele não tinha como sair daquele lugar. Ele estava ali, naquele lugar, e ele disse o seguinte: olha, eu só vou sair daqui se Deus me salvar, se Deus providenciar um meio de me salvar. Aí foi uma barca até onde aquele homem estava, e aquele homem recusou a barca. Ele falou: não, Deus virá aqui, Deus vai me salvar. E ele recusa a barca, e a barca vai embora. Aparece um helicóptero e oferece uma corda para aquele homem subir no helicóptero e se salvar daquele local aonde ele estava. Ele estava no lugar que a água em breve iria fazer com que ele não tivesse mais condições de estar ali. E aquele homem recusa a corda que é jogada para ele do helicóptero. Ele diz: não, Deus vai me salvar. E o que acontece? Aquele homem é arrastado e ele morre. E segundo a história, ele pergunta por que Deus não foi salvá-lo. E Deus fala para ele: eu fui lá te salvar sim. Mas como? O Senhor não apareceu, eu não vi o Senhor lá. Aí Deus fala para ele que mandou uma barca, um barco, e ele não entrou no barco. Deus mandou um helicóptero com uma corda e ele não pegou a corda para se salvar. Em outras palavras, Deus proveu para aquele homem meios pelos quais ele pudesse salvar a vida dele, meios pelos quais ele seria abençoado com a vida e não seria abatido pela morte. Mas ele escolheu não usar nenhum dos métodos que Deus deu para ele se salvar. Assim aconteceu com o homem no Jardim do Éden. Deus proveu para o homem todos os meios para que o homem pudesse escapar do pecado, da desobediência, dos males que o pecado e a desobediência iriam trazer para ele. Mas ele opta, ele escolhe. E isso mostra-nos algo muito importante, que Deus não quer de mim nem de você obrigatoriedade. Eu não sou obrigado a servir a Deus, nem você é. Deus não quer a minha obrigatoriedade, Deus quer a minha gratidão. Deus não quer que eu seja um escravo da vontade dele contra a minha vontade. Deus quer que a minha vontade esteja submetida amorosamente à vontade dele. É isso que Deus quis de Adão também, simples assim. Deus queria apenas isso. Deus dá a ele todos os meios dele ser abençoado, dele viver bem, e Deus queria apenas a demonstração de que, ao ser provado, ele escolheria o amor de Deus, as benesses de Deus, e não a desobediência a Deus. Isso é uma lição para Adão e para mim e você. Não para Deus, porque Deus não precisa de lições. Deus é aquele que dá a lição e dá a prova para eu fazer, ser reprovado na mesma ou ser aprovado na mesma. Simples assim, ok? Se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo foi interessante, se esse vídeo falou o teu coração, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com amigos, pessoas que estão internadas, pessoas que estão impossibilitadas de se locomover, pessoas que estão impossibilitadas de ir à igreja, pessoas que não têm igreja no local onde moram. Compartilhe do YouTube, inscreva-se no canal. Faça isso ao visualizar esse vídeo, inscreva-se no canal, porque por certo, fazendo isso, dando comentários aqui, dando os links lá no joinha, né? Naquele joinha, no Papo Firme, toca lá, vai ficar pretinho. É porque você gostou do vídeo. Isso vai ser bom, vai ajudar o canal a crescer, a ser bênção, e eu gravar mais e mais vídeos de reflexão e de conhecimento aqui para dar para você, ok?
Então que Deus muito abençoe tua vida. Obrigado por estar inscrito aqui no canal. Quero fazer uma menção aqui, justa menção, a todos os amigos que são da Rede Globo de televisão, que estão inscritos aqui no canal. Muito obrigado, meus amigos da Rede Globo de televisão, que é a grande maioria dos irmãos e amigos que não são da igreja evangélica, que são de outros credos e que trabalham na Rede Globo, ou que trabalharam na Rede Globo de televisão, ou que prestam serviços para a Rede Globo de televisão e estão inscritos aqui no canal. A você, o meu muito obrigado de todo o coração. Que Deus abençoe você, funcionário, ex-funcionário, colaborador da Rede Globo de televisão, e a você também, irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigos do coração. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus, e eu creio que Ele quer. A paz do Senhor. Shalom, shalom.